Denis, como é que você foi parar nos Estados Unidos? Como é que foi esse processo dessa tua viagem até aí? Tua Foi mudança em onda. geral. Tudo começa quando eu tava tocando em Aracaju Na e... Orquestra de Aracaju. Exato. E aí teve um bocado de problemas, né? Com a direção, coisa de política, Sim, sim. coisa de coisa que você me conhece, eu nunca vou concordar com essas coisas, entendeu? E aí eu me aborreci bastante. Certo. E aí eu fiquei pensando assim, rapaz, e aí, bicho, essa vai ser a vida até o final da vida, assim, dependendo de um ou outro. O que é que o governo vai dizer, que fulano que faz, que não faz. Aí eu fui para Poços de Caldas, pro festival, e tinha uma competição para conseguir uma bolsa para cá. Aí eu fiz a competição, passei, comecei a entrar em contato com o pessoal do Mississippi, da Universidade do Sul do Mississippi, Southern Miss, Que maravilha. E essa bolsa foi pra quê? Pra para cello? cello, para cello. Mas o bacana dessa universidade é que eles pagaram um curso de inglês antes. Então você podia vir sem saber inglês, sem nada. Tá tocando legal, vai tocar na orquestra, faz o curso de inglês, e assim que você tá no nível bacana do inglês, aí começou o mestrado. Aí eu fiz um outro mestrado em cello, porque eu fiz um mestrado em composição na Bahia, e aí fiz um outro mestrado em cello que eu disse, não vou direto para doutorado, porque eu não tô com essa moral toda. Especialmente porque doutorado você precisa ter um nível muito bom da língua, né? Quer dizer, você vai escrever Sim, vai fazer um artigo, a né? tese. É. Aí eu disse, não, vou fazer outro mestrado. Aí fiz o mestrado em cello. Aí depois do mestrado em cello, eu pensei em fazer o Isso, doutorado em cello. isso em que cidade? Isso em Harrisburg, Mississippi. Mississippi. Tá, você fez o mestrado em cello lá, tá. É. Na Aí não, todo o universidade, meu na estudo, universidade todos os de? meus estudos. Hã? Universidade de? A Universidade do Sul do Mississippi, chama University of Southern Miss. Eles não falam Mississippi, né? Não existe. Nenhum mississippiano vai falar Mississippi, é Mississippi. E aí vira Miss, né? É aquelas coisas que na Bahia também tem um monte dessa, Sim, né? sim, sim, Só sim. tem dessa. Sim. Aí, bom, aí eu fiz o mestrado, terminei tudo certinho, fiz recital, aquela história toda, tava tocando na orquestra. Aí eu disse, não, bicho, vou aplicar para outras escolas aqui, vou ganhar o mundo. Aqui já tô de boa, já fiz o que eu tinha que fazer, vou fazer o doutorado. Aí eu fiz uma aplicação para a Universidade de Michigan, que tem um. Bicho, os professores de lá são fantásticos, assim. O professor de violino ganhou Paganini, ganhou Tchaikovsky, em primeiro lugar. Nossa. O professor de cello é medalha de prata no Tchaikovsky. Assim, um negócio fantástico. Aí eu fui por contato, porque aqui você vai terminando conhecendo muita gente, né? Aí eu fiz contato, toquei para um, toquei para outro. Aí fui fazer uma aula com um cara. Aí ele falou: bicho, eu te aceito. Agora, eu não tenho como pagar a bolsa para você, porque eu só tenho uma bolsa. Aí, estudante internacional aqui, a gente não é permitido trabalhar. Você não pode trabalhar. Então, tecnicamente, eu não teria nem como pagar o estudo, nem que eu estivesse trabalhando por fora, fazendo gig e tudo mais, eu não ia conseguir pagar o estudo. Aí eu falei, eu te aceito, agora não tem como. Aí eu fiquei meio chateado com aquilo, eu também não queria estudar. Meu professor aqui é muito bom, professor russo, Alexander Russakovsky, muito bom. E a gente, aí eu passei 4 anos com ele, entendeu? Aí eu disse assim, ah, quer saber de uma coisa? Aí eu conversei com ele, ele falou, você vai fazer um doutorado, a gente vai estudar a mesma coisa aqui. O que você fez, vai Claro. fazer de novo. Aí eu comecei a trabalhar ajudando o diretor da orquestra, que é, na verdade, o cara que coordenava tudo, o Dr. Dean, né? Comecei a trabalhar com ele, comecei a me interessar por a coisa de direção. E aí ele me convidou para fazer o doutorado em direção de orquestra, em vez de fazer o doutorado com performance de, né, tocando o Cello, né? instrumento. Aí eu disse assim, rapaz, isso é uma boa, velho. Eu vou me meter aqui para ver como é que a coisa rola. E rolou. Rolou bacana porque como eu já tinha 4 anos aqui, naquela universidade, eu conhecia todo mundo. Entendeu? Então, a galera que eu tava tocando na universidade junto, foi a turma que eu comecei a reger. Então, a rapaziada deu muito feedback, sacou? Muito Muita... apoio, muito. E tipo assim, não, velho, não faça aqui não, faça por aqui, faça assado. Aí, aquela coisa de ficar irritado. Porque como diretor, você tem que manter, né, velho, a calma.
E como eu estava vindo da coisa de tocar, eu sabia mais ou menos já o que é que incomoda o músico. Uhum, Quando você está tocando numa orquestra, o que é que você quer de um diretor, né? uhum. Aí eu comecei a fazer, começou a dar certo. Aí regi ópera, regi orquestra, regi o Escambau 4. Fiz minha dissertação sobre Villa-Lobos. Que legal, isso é muito bom porque você diversificou, né? Na minha formação eu sinto muita falta de ter diversificado. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado tudo em composição. Tudo em composição. E aí você vê um mercado desse tamanho para minha área, né? E você se diversificou, né? Você foi para várias áreas. É bom. Eu acho que tem que. Mas também tem. É bom, mas também é ruim, né? Como diz o outro. É bom, mas também é ruim. Qual lado Porque ruim você vê assim nisso? é que eu, aplicando mais para a área de direção de orquestra, ficou muito difícil praticar o cello do jeito que eu gostaria. Então hoje eu não tenho uma. Aí também as coisas mudaram um pouco, né? Porque hoje eu estou ensinando. Então, mas é ensinando como diretor de orquestra. Eu não tenho mais aquele tempo que eu teria para dedicar para estudar, para fazer música de câmara, algumas coisas que assim que eu gosto de fazer. Então, por outro lado, também é complicado, mas eu não sei como é que uma pessoa consegue sobreviver só tocando um instrumento. Né? Eu não consigo ver. É muito louco É porque muito louco. você fica muito fragilizado. Quer dizer, você fica só aquela pessoa, você estuda, estuda, estuda e vai ser sempre um operário para alguém. Entendeu como é que é? A Entendi. não ser que você tenha uma carreira como solista. O que Quantos solistas tem no mundo? Quantas pessoas conseguem pagar as contas mesmo ali toda semana, todo mês, pagando conta de solo com orquestra? Já parece, se você for parar para pensar, no Brasil, quantas orquestras Pouquíssimo. tem que pode contratar solista? Vamos dizer que tenha 20 orquestras. Cada um vai contratar 3, 4 solistas no ano. Quer dizer, na verdade, você tem 80 cachês para disputar com todo mundo. Aí entra toda aquela politicagem, aquela coisa que não é a minha onda. E é complicado. Quer dizer, essa complicação toda também aí facilita para o cara procurar outras formações. Outros caminhos, né? Para geração, porque o pensamento maior é geração de um mercado de trabalho para você. Como é onde você vai ganhar o pão? Porque no mais, velho, estudar música por estudar música, a gente estuda em casa. É muito mais prazeroso sentar com os amigos, tomar um vinho e estudar uma peça de César Franck, uma coisa assim, fazer música de câmara sem responsabilidade financeira é muito mais interessante do que ter aquela coisa, aquela obrigação de bater firme ali, né? E aí, se não tiver aí família e aluguel, porque aluguel não brinca, conta de luz não brinca. Então a pessoa tem que ter uma estrutura mais sólida. E por isso que eu acho que a direção me deu mais do que o cello. Entendeu? Porque hoje eu tenho um emprego como diretor da orquestra da escola, que é tipo salário, tudo certinho, aposentadoria no futuro. Então, toda uma estrutura É um que. emprego vitalício, concursado? Como é que é? Aqui não tem esse Não negócio. tem esse esquema. Aqui não. Na verdade, você precisa de muita burocracia onde você tem muita corrupção. Onde você não tem muita corrupção, você não precisa de muita burocracia. Sim, sim. Então, para você ser empregado aqui, assim, abre a vaga, você aplica para o trabalho e aí você é entrevistado. Quer dizer, se o seu currículo que você aplicou é um currículo que é bom, que chamou a atenção da rapaziada, seja lá de onde for, aí você é entrevistado. Você senta com a turma, diz quem que você é. Então, é muito mais pessoal, porque acredita-se que a Claro, coisa está sendo feita de uma forma decente, né? claro. Acredita-se na decência. Mas eu também conheço o Brasil, entendeu? Então, assim, é complicado fazer um sistema como esse no Brasil, Sim. porque A vira sempre o malandragem. amigo do fulano, do cicrano, bota meu primo aí aparecem uns caras assim, que a gente nunca sabe, nego que nem faz música. Começa a ser professor de música, sabe lá de Deus que, entendeu? Bota como professor de oboé, que ninguém vai querer tomar, tem pouco aluno, aí bota lá no canto. Aqui não vai rolar isso. Por exemplo, você entender, eu tenho 300 alunos, só eu, na orquestra. Eu, Alunos de. meu cachorro. Eu tenho 300 alunos de orquestra. Eu tenho 10 orquestras na escola. Nossa. Entendeu? Isso, Então, assim, é muito isso trabalho. é uma escola de.
nível médio. Nível médio. Que show, né? É como se fosse da sexta série à oitava série. Então, a escola tem 1.300 e poucos alunos, e aí divide, você tem que fazer uma música. Ou você vai para orquestra, ou você vai para banda, ou você vai para coral. Entendeu? Aí a turma, os meninos alugam os instrumentos pela orquestra, ou Toby. Vai. Ele fica retado com o carteiro. Ele quer pegar o carteiro, né? Esse carteiro, no dia que, né, ele. Aí, voltando para nossa conversa, Tá. ele. Os alunos escolhem para onde vão, alugam o instrumento, em algum lugar ou compram o instrumento. E aí vão para a sala. Então eu tenho 4 sextas séries, 4 sétimas séries, 2 oitavas séries. Porque oitava série não é obrigatório. Sexta série é obrigatório. Sétima série é aquele obrigatório mais ou menos. Aham. E oitava série, se o aluno quiser sair, já foi. Aham. E aí o trabalho é mão na massa, né? A gurizada já vai pegando no instrumento, né? Aqui, É porque. aqui eu não sei se você É. tá acompanhando, não sei quanto tempo você tá fora do Brasil, mas aqui a gurizada tá aprendendo história da música. Já aconteceu mãe de criança vir me procurar pedindo ajuda, porque o filho tá quase rodando em música, porque não gosta de música. E quando eu fui ver o que ele tava estudando, era a história da música, né? Um livro É. desse tamanho, cheio de leitura. E nem eu, quando eu estava na pós-graduação, queria estudar, né? A gente já vai para aula de história na pós-graduação dizendo, pô, bicho, eu quero tocar. A criança quer tocar, né, velho? Sim, A sim, criança quer fazer som, sim. quer pegar o instrumento e mandar. Então, é isso. Eu tenho um pouco de uma briga aqui com isso, porque algumas escolas gostam que você faça uma aula, pelo menos uma turma, como que eles chamam aqui de General Music, né? Que é como se você assim, bota uma aula aí, que aí você vai mostrar os instrumentos, aquela coisa do Orff. E aí você vai mostrar aí as crianças, aí eu digo não. Porque isso aí é esquematizar, é fazer o que não é. Bota os meninos para tocar. Claro. Pais tem que fazer sério, tem que fazer. Não é tão artístico, vamos dizer assim. A criança não tem aquela maturidade que um adulto tem, de deixar livre e que ele vai pesquisar, que ele vai buscar. Você tem que mesmo alimentar a criança ali na boca, tem que pegar o dedo, botar no lugar e tal, mas quando eles começam a tocar e a coisa começa a groovar, é outra onda. Aí você vê o menino nervoso. Hoje mesmo eu tive uma prova que eu filmo eles, né? Ah, Legalmente eu não sou autorizado a mostrar essa imagem para ninguém. sim. Mas se a mãe quiser ver, porque tem que ver, né? Por que, que o aluno tirou um B? Ou por que, que o aluno tirou um C? Tem que dizer, olha seu filho aqui tocando, entendeu? Então, assim, aí os meninos ficam nervosos. Hoje eu tive uma que chorou. Ah, sim, Chorou sim. em prantos. Sim, sim. Eu Porque passo não, por não. isso às vezes. Então, agora você veja que coisa importante que aquela pessoa. Claro que eu tive que, como professor, né, chegar junto e dar o Sim. apoio e dizer todo mundo quieto, ninguém ri. Todos os alunos também respeitaram bastante, porque quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado do outro. Então, assim, como todo mundo vai ter que tocar em frente de todo mundo, na frente de todo mundo, se você rir na sua hora, eu não vou te Vai. proteger. Eu digo logo, Sim. na hora eu vou te deixar de mão. Então, se você não quer que a galera ria na sua prova, Sim. não ia na prova dos outros. Aí, quer dizer, então você cria, tem muito mais do que o conteúdo, é isso que eu quero chegar. Quando você vai para a história da música, é só É conteúdo. só conteúdo. O que é que fulano fez, o que é que não fez, quando É. fez, né? Aqui vem vem o barroco, depois vem o clássico, depois vem o romântico e não sei o quê. Mas você não tem aquela vivência de músico para poder você realmente levar alguma coisa para o resto da sua vida. E é tocando que nossas memórias de músico é fazendo música, não é estudando a história. Só tem um caso que muda um pouquinho minha visão, que é Flávio de Queiroz. Porque as aulas de Flávio na UFBA, apesar de não serem classes de performance, como compositor, a gente, como do curso de composição,
O fato dele pegar os nossos exercícios de contraponto e tal e remoer aquilo ali na frente da gente Aquilo ali é é quase uma coisa prático, né? completamente É uma diferente. aula quase é um troço prático ali, né? É que você sente como se estivesse apresentando ao vivo o teu trabalho, né? O tempo todo, o tempo todo. E aí você tem um feedback, né? Você tem aquela coisa de, pô, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou e tal. É, Quer dizer, é uma coisa de é uma coisa performance prática, também. exatamente. É. Então aquela classe ali é diferenciada. É. Mas história da música para criança. E outra coisa, se você vai fazer escola da música para criança, eu vou te perguntar uma coisa. Qual é a história que é importante estudar? Por que que eu digo isso? É importante você estudar a história da música clássica ocidental. O que é que a gente conhece a história da música em outros lugares? Eu vou te dar um exemplo aqui, meu, a demográfico. Eu estou hoje em Washington, né? Na verdade é uma cidade periférica de Washington, que é logo ali. Eu estou a 20 minutos de Washington. Eu sei quem tá em Mas Washington, tem alguns outros músicos brasileiros aí em Washington também, né? João Paulo, João eu nem Paulo. procurei ele ainda, mas tenho que procurar. Figueroa. Sim, Tenho que Figueiredo. procurar ele, porque eu acabei de chegar aqui tem 2 meses, Ah, sim. né? Cheguei aqui comecei a trabalhar em agosto. Mas aí veja só, eu tenho 50% de alunos que são latinos, né? Hispânico-latinos. Tenho 20% de alunos que são americanos brancos, 15% de alunos são afrodescendentes americanos, e eu tenho uma 8% mais ou menos que é entre pessoal da. Aí dá uma mescla de Oriente Médio, muita gente do Afeganistão, do Iraque, da Líbia, e algumas pessoas da África, do norte da África e Ásia. Quer dizer, qual é a história da música que a gente vai ensinar para essa turma, bicho? Se você vai ensinar a história da música, porque Beethoven, tá, Beethoven, Mozart, eu digo assim, grandes nomes, a gente tem que estudar esses caras, mas e aí? O que é que eu tenho para ensinar para eles de música árabe? O que é que eu tenho para ensinar para eles de música norte-africana? O que é que eu tenho para. Quer dizer, a gente vai fazer a história da música. Agora, eu posso pegar um compositor árabe, fazer um arranjo e botar a gente para tocar. Claro, claro. Que vai ser uma coisa relevante para a história dele. Então, a mesma coisa eu faço a questão do Brasil. Qual é a história da música que a gente vai ensinar no Brasil? Entendeu? Então, a discussão é essa. A gente vai ensinar Carlos Gomes. É Carlos Gomes representativo da história da música brasileira? É Villa-Lobos representativo da história da música brasileira? É Tom Jobim representativo? A gente tem material para estar ensinando da história da música. Eu não estou falando tanto da estrutura da música de Tom Jobim ou da estrutura de música, mas da história. Quantos fatos da história de Carlos Gomes são realmente relevantes? Então a gente fica num beco sem saída. Ou a gente vai europeizar, Ou a gente abre pra tudo que tem que ter e aí café vai no ser El Chan, bule. né, pai? Sim, tem que ter Aí vai ter que total. ensinar El Chan. E aí é que fica difícil, Sim, porque sim. a gente vai terminar tendo que ir pra música, que eu não gosto do termo de popular, Toby. Ir pra música comercial, né? Aham, Vai ter que ficar falando da música comercial. aham. Ah, você falou um pouco quando você chegou aí, como é que foi essa chegada em relação à receptividade? Ah, Rapaz, aí você. Aí é que é o grande lance. O grande lance é o seguinte. Eu cheguei aqui em 2009. Eu acho que sozinho, eu chegou sozinho aí. cheguei sozinho. Você e teu cello e tuas trouxas. E uma mala, porque não tem como trazer muito. Sim. É uma mala só. Tive que dizer, essa aqui é o que dá para levar. E aí cheguei. Fui fazer. A sorte é que essa universidade tinha muita gente do Brasil lá, na orquestra. E muita gente da América Latina. Mas também o azar é que tinha muita gente do Brasil e da América Latina. Porque, ao mesmo tempo que é uma coisa positiva, existe uma competitividade do estrangeiro aqui. É como se fosse assim, eu vou conquistar o espaço de estrangeiro. Você tá entendendo como é que é? Então, Entendi. foi uma coisa difícil. Foi uma coisa difícil. Algumas pessoas, eu fiz uma amizade muito forte. Fiz uma amizade com pessoas assim que eu tenho no meu coração, sabe? Que viraram meus amigos mesmo. Do Brasil. E aprendi também a fazer muita amizade boa com estrangeiros. Com pessoas da Colômbia,
com pessoas da. Fiz amizade. Tenho amigos grandíssimos da Colômbia que, entendeu? Eu aprendi a falar o espanhol com eles. Aprendi a falar o espanhol com dois amigos, um que é brasileiro, uruguaio, que toca o boé, Pablo Hernandes, que a gente foi roommate, né? Pessoal da Venezuela, pessoal da. Então, começa a desenvolver uma amizade em outros sentidos, assim, expandiu. Porque você veja que eu não estou chegando nem na América ainda, Uhum, América Norte-América ainda, uhum. né? Eu ainda estou falando da questão Dos dos imigrantes. outros estrangeiros. Então, tem um universo ali que hoje, Josemir, quando eu penso na América Latina, eu penso como eu pensava no Brasil antigamente. Que você tem a Bahia, você tem Sergipe, é diferente que eu morei lá. Depois, aí você tem Minas, que é outra cultura, você tem São Paulo, Rio Grande do Sul. Então você pensa em cada estado no Brasil como uma cultura diferente. É assim que eu vejo a América Latina hoje. Colômbia, para mim, hoje é um estado desse país chamado América Latina. O que o Brasil também tem alguns estados desse negócio. Então, as fronteiras caem. Uhum. Você chega aqui, o seu conceito de fronteira tem que cair. Porque o que eu vejo é que muita gente não deixa o conceito cair e aí não consegue se integrar. Por orgulho, às vezes? Orgulho, preconceito, timidez, burrice, todas as coisas boas que a gente tem de ser humano, né? E as pessoas ficam mais preocupadas, às vezes é a vaidade, às vezes é o medo, entendeu? A língua. Quantos brasileiros eu vi que não se permitiram aprender o inglês bem? Não se permitiram aprender o espanhol bem. Você quer se comunicar, meu irmão? É o problema seu de se comunicar, não é problema dos outros, não. Então você que tem que aprender. Se você não consegue se comunicar, você não consegue chegar nos outros aspectos, que é daí que é o ponto, assim. Você chega, você é um estrangeiro, você não sabe nem como é que a turma, qual é o horário de comer, o quê? Você não sabe o que é café da manhã aqui, você não sabe o que é almoço, você não sabe o que é jantar, você não sabe, você não tem essa relação franca de dizer assim, quando eu encontro alguém da Bahia, a pessoa só começa a falar comigo, eu já sei qual é. Já vi tudo ali, só na chegada, no arriar das malas, você conhece o viajante. Uhum, Mas aqui você não sabe, uhum. porque a mala é diferente. Então, se você não se permite se comunicar para aprender como é essa realidade da turma aqui, você não vai conseguir. Então, essa é a primeira barreira, língua. E línguas, né? Comunicação, você tem que ter língua. Então, eu digo para qualquer pessoa que queira sair do país, o mais importante é a língua. Não é a música, não. A música se aprende, a música você se vira, isso aí é bacana, mas a língua. Conheço pessoas, eu tenho exemplos e exemplos do tempo que eu estava lá na universidade, de pessoas que chegaram, bateram a cara na parede e não conseguiram terminar os cursos. Porque não tinha língua. Entendeu? Não tinha o domínio do inglês. Então, domínio do inglês, domínio do espanhol. Essas são as duas línguas aqui, né? Eu considero o espanhol uma Espanhol como segunda a segunda língua. língua norte-americana. Os Estados Unidos falam dois idiomas, inglês e espanhol. E você falou muito dos imigrantes aí, que você se deu bem e tal. E o norte-americano? Como é que foi O essa norte-americano, receptividade deles? no norte-americano existem duas culturas norte-americanas, muito, muito separadas, especialmente no sul, que eu cheguei no sul. Eu cheguei no estado que foi. Sabe quando é que aboliu a escravidão no Mississippi oficialmente? Sim, eu sei que foi ao. 2013. Sim. 2013 foi quando assinou o documento. O documento estava lá desde 200 anos atrás. Não tinham assinado o documento, bicho. Pare para pensar nisso aí. É loucura. Uhum. Quando o pessoal disse assim, rapaz, o que é isso, rapaz? Tá louco. Então, Sim. assim, É a um troço cultura de daqui louco, com o né? apartheid que existiu, com todo aquele sistema de. O conceito deles era que iguais, mas separados. Então todo mundo tem que ter o direito a tudo, mas cada qual no seu canto. Se você parar para pensar, é exatamente o contrário do que eu fui criado. Eu fui criado onde não existe.
uma cultura africana, não existe uma cultura branca, existe a cultura baiana. É tudo misturado, né? E a mistura é uma coisa boa. Eu fui criado no conceito de entender que misturar é o lance. Entendeu? Uhum. Aí eu não vou dizer nunca que a Bahia não tem racismo, porque isso aí é idiotice. Sim, Uma claro. pessoa que fala isso é um babaca. Agora, com todo o racismo da Bahia, a nossa hipocrisia não permite que a gente não fortaleça a miscigenação. Então, pelo menos a nossa hipocrisia salvou a gente dessa idiotice que aconteceu aqui, que é o apartheid. Então, como teve o apartheid, quando você fala de Estados Unidos, você está falando de dois. Um que tem o dinheiro, que é o branco, o outro não tem o dinheiro, que é o negro. Hoje em dia, com a educação e com muita batalha depois dos direitos civis da década de 60, aí o negro começou a ter mais poder. Mas leva tempo, né? Não é assim. De uma hora para outra, pronto. Já foi igualzinho. Não. Se pensar assim, tá lascado. Então, eu comecei dentro da universidade muito relacionado com a América Branca. Fazendo amizades com professores, com o pessoal da América Branca, da América que tinha dinheiro, os patrocinadores da orquestra. Aí comecei a entender uma realidade de doação, que não é uma coisa que existe no Brasil. Ninguém doa dinheiro para nada no Brasil. Você diz uma realidade Entendeu? da América Branca, você diz no sentido deles terem uma receptividade contigo sem Ah, problemas, sim. assim? Não, racismo eu encarei muito pouco, mais uma coisa assim, quando era no meio do mato, no meio das fazendas, assim, o pessoal mais que não vê ninguém. Então o pessoal olhava assim estranho, mas o pessoal queria saber qual é e tal. Que cara é esse estranho, rapaz? Que negócio é esse diferente e tal. Mas não, nunca tive lá, tipo assim, racismo em cima de mim. Aquela, sim. Não. E aí eu comecei a trabalhar. Escola pública é onde está a realidade negra. E aí eu passei 4 anos ensinando, 2 anos no Mississippi e 2 anos no Tennessee, ensinando escolas quase 100% negras. E aí eu fui me dar com outra realidade norte-americana, que é a realidade do desprovido, é a realidade do que não teve acesso, é a realidade de muita raiva que tem dentro da cultura, muita coisa que você vê muito no hip hop, na música negra, na maneira de se vestir e tudo mais. Então, assim, foi bacana porque quando eu estava na Bahia, eu trabalhei durante 3 anos no Teatro Vila Velha. E com o bando de Sim, teatro Lodum, sim, eu sim. tive uma visão também disso dentro da Bahia. E aí eu comecei É, a relacionar. Foi uma coisa muito importante para mim aqueles 4 anos. Muito importante para mim. Então, assim, quando a gente fala dos Estados Unidos, por exemplo, uma coisa que a gente não pensa muito: futebol americano. Futebol americano é um esporte patrocinado pelos brancos, mas quem joga são os negros, que é quem é atleticamente forte para segurar aquela pancada ali. Mas o quarterback, que é o cara que joga a bola, que é o camisa 10, entendeu? O nosso camisa 10, você tem uma percentagem muito pequena de quarterbacks que são negros. A maioria é branca. porque é o destaque ali do time, né? Pegou o ponto? Basquete é um esporte negro. Branco quase que não assiste. Beisebol é um esporte branco. Então tem umas coisas assim que. O que eu tô falando, claro, é uma generalização. Claro. Qualquer um pode chegar para mim e dizer aqui agora, não, eu discordo porque esse exemplo, aquele exemplo, eu digo, tá, bacana. Mas, porque toda generalização é, na verdade, é falha, né? Eu não estou dizendo que é uma verdade absoluta, mas eu comecei a lidar com essa realidade, entendeu? Então, aquilo ali foi um outro baque E para dentro, mim, assim. dentro do meio musical, assim, nas orquestras, nos campos, nos encontros, esse tipo de coisa rola também, assim, esses privilégios de. Mas é que tá, a discussão, deixa eu te dizer como rola. Não rola do indivíduo para o indivíduo. Aham. Pessoa com pessoa, aqui é um nível de civilidade muito grande. Ninguém hoje em dia vai sair falando bobagem mais, isso não existe mais. O problema é como você usou a palavra privilégio. Estudar música em um nível alto é um privilégio. Então o privilégio vai estar com os privilegiados, é uma coisa simplesmente lógica. Então quando você vai para uma orquestra,
Por exemplo, eu levei meus alunos em Memphis, eu levei para a orquestra para assistir o concerto, né? Uma aluna vira para mim depois, vamos bater um papo, né? Depois, vamos saber como é que foi, o que é que vocês acharam. Ela falou assim, só tinha uma pessoa negra tocando. Em Memphis, que é uma cidade negra. Memphis é que nem Salvador. Então, que é a terra do blues, né, velho? É onde B.B. Sim, King B.B. explodiu, é King, onde tudo. Quer toda dizer, aquela. como é que você vai para a Sinfônica de Memphis e você não tem negro tocando? Não faz sentido. Mas por quê? Porque o acesso à educação. Conseguir uma vaga na orquestra aqui para tocar, você tem que estar muito, muito qualificado. Então, quem é que quer ficar qualificado? É quem teve estrutura familiar, é quem teve instrumento quando tinha 5 anos de idade, é quem teve. Não vai ser As o escolas negro. públicas não oferecem essa estrutura que nem a que você deu aula e tal. Oferecem. Aí é que você veja só. De que adianta a escola oferecer se a família não está dando apoio? Aí eu tive, por exemplo, uma aluna que o pai trouxe o cello de volta. Eu dei o cello, Josemir. Tá aqui o cello, leva para casa e vai estudar. Porque aqui, assim, a criança tem 2 cellos. Um que fica na escola, para usar na escola, e outro que leva para casa. Para não ficar transportando. O pai trouxe de volta, dizendo que era muito grande. Não, é, isso Então, tá assim, porque não está dentro da cultura dentro da da cultura. classe negra dos Estados Unidos esse estudo. Agora, quando você vai para o norte, que é isso que eu tô na linha que divide Você norte e tá no sul. meio ali, né? Quando você vai para o norte, a coisa muda um pouquinho de contexto. Então você tem aquelas famílias que são famílias já tradicionais de muito tempo de educação, que não importa mais. Quando você chega em educação, não importa a cor mais. Quando você chega com dinheiro e educação no nível alto, todo mundo vira verde, né? Então, aí a coisa Todo mundo muda de fica da cor do contexto. dólar, né? Exato. Então, quando a coisa chega para o nível alto da educação, a coisa muda. O que eu estou falando é que existe uma estratificação econômica e social aqui, que é muito relacionada a isso. E a pessoa, se quiser entender os Estados Unidos, para viver nos Estados Unidos, tem que entender isso. É parte da estrutura desse país hoje. Entendeu? Que é a consequência da história, a consequência histórica, mas é como é a coisa aqui. Então, basicamente é isso. Eu tenho um inglês muito bom, trabalhei muito meu inglês com muito sotaque. Sotaque não tem como inventar sotaque. Mas minha gramática é boa, minha comunicação é boa, minha capacidade de falar é boa. Então, isso Sim, me você permitiu falou que fez amizade com todo mestrado. mundo. Falou que fez Hã? mestrado, doutorado, provavelmente deve teve que escrever vários textos acadêmicos, né, Ave que não são Maria. fáceis e deve ter aprendido Muito. profundamente a língua, né? Tive que. E foi o lance, assim, na verdade, muito importante de fazer. Porque quando eu cheguei para cá, minha experiência musical na Bahia já me deu o suporte que eu precisava para continuar. Entendeu? O que eu precisava de mais tempo. Mas aquela A experiência base, musical você fala a parte teórica e também tua relação com Piero Bastianelli, todas totalmente. aquelas Se não coisas fosse todas. Piero, eu não estaria aqui. Se não fosse Piero, eu não estaria nos Estados Unidos hoje. Não tem condições de estar nos Estados Unidos hoje se não fosse Piero. É o cara que me deu a possibilidade, que abriu a porta. Eu tava vindo dirigindo para cá e eu tava pensando sobre isso. Eu digo, rapaz, uma pessoa chegar e dizer assim, eu vou te dar uma força, você pode, é uma diferença na vida de uma pessoa na nossa estrutura que a gente tinha. A estrutura da Bahia hoje está bem diferente. Neo Gibá está muito bem Sim, estabelecido. sim, sim. Você tem escolas de música, escolas de música. Você tem pessoas como Laura, você É, tem o que pessoas como acontece Suzana. lá tá fantástico, né? Tá bombando, já tem um sistema que a coisa tá sempre gerando, né? Mas no tempo que a gente tava não era, né, Josemir? Não, era paradíssimo, né? A gente catando os cello quebrado para tentar tirar um pedaço de um com um pedaço de outro, fazer um Frankenstein e poder tocar. Até corda era difícil de conseguir, Era bem entendeu? naquele período em que as universidades estavam sendo sucateadas, né? Que a gente fazia umas reivindicações para melhorar e tudo. Eu lembro bem esse período, o sofrimento que a gente passou. Pois é, e acesso a material, acesso a instrumento, acesso a professor. Então, assim, foi Piero, aquela coisa de passar um tempo com ele, aprendendo, conversando, E também discutindo. o curso de composição que a gente tinha lá é um curso que tem, imagino que tem até hoje, né? É um curso bastante é,
tem bastante sustância, né? Bastante É. consistente, né? E por ser longo também, por ser 6 anos. Longo, 6 anos de curso. Aquilo ali permite a pessoa a chegar em outro nível de entendimento mesmo, até da própria instituição. Porque, na verdade, bicho, primeiro ano a gente não sabe nem o que está acontecendo. Exatamente. Entendeu? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Primeiro ano aqui também eu não sabia o que estava acontecendo. Tava me virando, passando de um lado, passando pro outro. Entendeu? Mas é isso. E aí, o lance maior não é tanto fazer amizade com a turma daqui, não. Você faz, isso aí é tranquilo. O lance maior é não entrar em depressão pelo fato de estar longe do Brasil. Essa é uma das perguntas, né? Se você sente saudades do Brasil e se voltaria a viver no Brasil. Eu tenho uma saudade constante. A saudade do Brasil é O que você sente mais falta no Brasil? das pessoas. Do Eu calor faço, humano, eu por sinto exemplo? muita falta das pessoas. Muita falta mesmo. É um negócio muito louco, assim, que eu faço amizade, tenho muito amigo aqui, não é o caso de, não tem Sim, amigo, o sim. americano é frio, bababá, isso tudo é bobagem, depende de você, não depende tanto do americano. Mas eu sinto falta daquele tipo de bater um papo mais relaxado, passar um tempo, essa coisa de se encontrar para tomar uma cerveja, isso aqui não tem, né? Não é outra coisa, as pessoas vivem aqui para trabalhar. Então eu tenho muita falta. Agora, a pergunta toda é: eu sinto falta das pessoas da Bahia ou eu sinto falta daquele tempo bacana de universidade? Porque também Sim, tem isso, sim, sim. entendeu? Quer dizer, se você está no tempo de universidade, agora a turma que está lá, eu não sei, teria que perguntar isso para a turma lá, entendeu? Porque tá todo mundo ocupado, todo mundo fazendo outras coisas, quer dizer, no final das contas entra a mesma coisa Acaba, daqui. acaba dando o mesmo, né? O cara tá ali do seu lado, mas você nem vê o cara, pô, porque tá todo mundo trabalhando dia e noite, 24 horas, tráfego muito pesado de trânsito, né? Então, assim, para fazer qualquer coisa na Bahia, eu visito, de vez em quando, leva assim 1 hora para chegar em qualquer lugar. E aí tem várias leis de não sei o que, de bafômetro, aí agora é a coisa do Uber. Então ficou muito caro, Salvador é uma cidade cara hoje. Super caro. O Brasil em geral, né? E praticamente impossível, quer dizer, ninguém sai muito. Você convida, mas quem vai fazer alguma coisa? E aí as pessoas estão produzindo as coisas deles ali. Eu não sei, voltar para o Brasil não tem como. Não existe a menor possibilidade de voltar ao Brasil. Primeiro de tudo, porque eu já investi demais para estar aqui, para de repente voltar para o Brasil. Segundo, porque hoje eu já tenho família americana, né, velho? Então, Sim, assim, você é é diferente. casado, você já. Tô casado, Já tá com filhos, entendeu? não? Não, ainda não. Estamos na batalha aí. Estamos na batalha. Ainda não. Denis, quais são Você já comentou algumas coisas assim, mas para deixar um pouco mais claro, as vantagens e desvantagens da vida de músico, de ser músico aí nos Estados Unidos. A maior vantagem que você tem é que o sistema funciona. É profissional. Você se torna um profissional. Deixa eu falar um pouquinho disso aqui também, que é importante. Primeiro ano que eu cheguei aqui demorou um pouquinho de pegar Tem gig, como né? tu acender tua luz aí? Porque tu tá parecendo um mafioso italiano com essa sombra na tua Tá cara. escondido, né? Peraí, rápido, dê um minuto. Eu vou... É o sol que tá na minha cara. A Agora. gente começou a conversar mais cedo, né? E aí o sol foi É. mudando aí. Aí, veja só. Primeira gig que eu peguei. Eu cheguei em agosto. Demorou um pouquinho, porque eu nem tinha celular, não tinha nada. Aí eu comecei a me estabelecer e consegui uma gig pra fazer, né? Eu cheguei na gig. Na hora, assim, atrasei 15 minutos. Coisa normal. Na Bahia, Sim, tranquilo, 15 sim. minutos. Quem vai se importar com isso? No Bicho, eu Brasil em tomei geral. uma mijada e não consegui outras Inesquecível. gigs com aquelas pessoas. Tipo assim, criei uma imagem com aquelas pessoas que estavam todas ali que acabou pra mim ali. Minha carreira profissional dentro daquele ambiente, foi uma gig de igreja, uma coisa menor. Mas eles não me chamaram mais. Cara. Então ali eu tomei uma pancada, assim, eu digo, rapaz, o esquema aqui é outro. Eu tenho que mudar. Então, assim, essa mudança, eu vi muita gente passar por isso, não só eu, não. Claro. O baque é muito forte daquela coisa mais ou menos pra coisa que tem que Profissional. ser. Sim.
E isso é em tudo. Se as pessoas acertam contigo assim uma coisa para ir fazer, para vir em sua casa para jantar, tem hora para chegar e tem hora para sair. Quem tem hora para sair na casa de ninguém na Bahia, Josemir? Sim, Tem hora para chegar, Josemir, a gente marca as 2, a turma tá chegando às 4. sim. Às 8h30, 10 horas da noite, tá todo mundo já feliz e ninguém quer ir para lugar nenhum. E a coisa vai ficando, vai ficando, vai ficando. Não existe isso aqui. Não existe a menor possibilidade, tanto no mundo profissional. Então, é Sim. isso que quando eu falo de se tornar um profissional, é nesse sentido. A coisa é profissional. Entendeu? Não existe brincadeira. Aham. Aham. Um minuto só, porque meu Tá, cachorro tá chorando aqui. tá, Que ele beleza. quer comida. Aí, veja só. É. Então você se torna um profissional. Isso o Faz Brasil não parte, ia me dar isso faz parte nunca. da cultura aí, né? Você acaba se enquadrando a esse ambiente, né? Um ambiente profissional É, acaba nos favorecendo a isso, né? em tudo. Então, assim, isso é uma coisa da adaptação cultural. Vi brasileiros que não conseguiram se adaptar a isso. Vi brasileiros que, quando tomaram a primeira porrada, em vez de transformar e dizer assim, não, peraí, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer os ajustes na cabeça e na coisa, a turma não quis ajustar. Então não Ah, quer vai. ajustar, volta pro Brasil. Claro, claro. Você Entendeu? tem que se adequar à maneira como as pessoas vivem do lugar onde você está indo, né? Exato, exato. Com tudo, né? Com horários, com profissionalismo, com comida, com tudo. Com tudo. Com bebida, a relação com tudo. Então, assim, isso é uma coisa da adaptação dos Estados Unidos, né? Quem estava falando. Então, para mim é muito complicado. Eu fui para Bahia o quê? Deve ter sido uns 4 anos atrás e marquei com um amigo. Eu não vou dizer o nome, você conhece o amigo. Sim. Aí marquei com um amigo e era no Rio Vermelho. Tá bom. 8h15 no Rio Vermelho, em Dinha, pra comer uma acarajé. Coisa simples, velho. Josemir, eu tava dirigindo, peguei um engarrafamento, era 8 horas, eu já tava nervoso. Vou atrasar, vou atrasar, vou atrasar. E o nervoso, uma ansiedade assim, vou passar uma vergonha e tal, não sei o quê. E eu tentando ligar pro cara, e o celular não ia, não chamava, aquela onda toda. Chego em Dinha, procuro o cara. Cheguei em Dinha na hora, cheguei 8h15, mas a ideia é o seguinte: eu tenho que chegar 10 minutos antes. É assim que minha cabeça tá, né? Chegar 10 minutos antes. Aí, eu nervoso, ansioso, velho. Consegui falar com o cidadão. Cadê você, rapaz? Me desculpe, eu tô aqui e tal. O cara falou: ah, pera aí que eu já vou, tô tomando banho agora. Tô dizendo pra você. Aquilo ali torou minha cabeça. Sim, claro, né? Quer dizer, eu naquela ansiedade, aí eu relaxei, comi meu acarajé, tomei minha cerveja, eu não tô trabalhando, não tô fazendo nada disso. Sim, sim. Entendeu? Eu não tenho que me estressar. Mas é Tá. assim. Essa seria uma das vantagens, né? Te deu É. profissionalismo, te deu um outro com outra consciência de relação Uhum. profissional, né? Que isso é vantagem para todo mundo, para qualquer profissão, né? É. E Mas, desvantagem. mas o lance é esse, Josemir. Não tem diferença se é músico ou se é engenheiro. Uhum, É o mesmo nível de profissionalismo. uhum. Entendeu? Então, daí é que é a coisa é essa. Porque, na verdade, veja só, se você for para outras profissões na Bahia, é coisa séria também. Sim, sim. É com músico que é aquele negócio assim. Agora mudou, diz que até a Osúfba está ensaiando de tarde. Ah, não sabia. É de tarde. Eu não sei quantos anos já está de tarde. Mas o Osúfba é de tarde agora. É. Quer dizer, mudou um pouco. Parece que Zé Maurício arrumou a coisa lá de um jeito bacana. Felicitações para Zé Maurício. Parece que ele conseguiu fazer um negócio legal lá. Legal, legal, não sabia. E as desvantagens? Se é que tem. Se não Tem, tiver. tem desvantagem, velho. Desvantagem é que você, quando o frio vem e que você não tem ninguém, tem que aprender a lidar com isso. Uhum. Porque vem. E não é frio assim de, Sim, não bota uma é. jaqueta, não. É Sim, frio que se você ficar do lado de fora, você morre. sim, é -30, -20, né? É mais ou menos isso. É, Mas, aqui eu tô no sul do Brasil, né? Então eu uhum, pego, às vezes, é. -5, a 0 e tal. Aí, mas no Rio Grande do Sul fica mais frio se você for pra Serra, né? É, é, Se você for pra Serra, for pra região de Santa Maria, é. aí Sim. também o bicho pega. Mas, e eu imagino que você também deve ter saudade da É, Bahia. eu já tô Porque é mais de outra 10 anos. cultura. Já tô mais de 10 anos, né? Já meio É. que a gente vai se adaptando, né?
Meu melhor amigo aqui brasileiro é gaúcho. É Muito um povo, bacana. é um povo muito receptivo, é um povo. Eu É, me dou muito bem, gosto muito de estar aqui com eles. eu também. Uma turma. Hoje, na realidade, e ele mudou muito minha visão até do Uruguai. Eu fiz uma amizade muito boa com o uruguaio também aqui. Aham, eu tenho E conhecidos do Uruguai. a visão do Uruguai e do argentino, para mim, hoje é outra. Para mim, Aham. a Argentina e Rio Grande do Sul, para mim, é um estado e o outro estado. Não é que o Brasil acabou e começou a Argentina. É a mesma coisa. Uhum. Mudou, entendeu? Minha visão daquela coisa de não, eu sou brasileiro e é argentino, Bahia e Vitória. Tá entendendo como é que é? Não, velho, é a Sim. mesma coisa, é só tem uma fronteira ilusória ali que não existe, é uma coisa cultural. Quer dizer, quando você aprende a língua daquela pessoa, você começa a entrar também em uma. Na Você cultura começa a daquela entender. pessoa, né? Eu fiz Entender a amigos maneira de argentinos pensar. fantásticos. Fantásticos. Entendeu? Eu Uruguaio, tenho, eu argentino. tenho grandes amigos argentinos, né? É. Ah. Muda um pouquinho a minha tacanhice, a minha Uhum. tacanhice. Eu não vou nem dizer que é a tacanhice de lugar nenhum, porque não existe isso. A minha tacanhice. Uhum. Mudou tacanhês. Português já foi, meu velho. É, quando vem para conjugar essas. Já era. Então, assim, Quantos anos tá aí, Denis? Você fala 10 anos, velho. 10 anos, né? 10 anos. Basicamente o período que eu. Mais ou menos o tempo que eu saí. É o mesmo tempo que. Mas veja É, só, eu saí um saí da pouco Bahia em antes. 2005. Eu saí em Eu fui para 2004. Aracaju. Saí em 2004. É. E aí, pronto, aí a vida caminhou para isso. Mas, então tem essa adaptação, tem as dificuldades daqui. É que, por exemplo, agora, mesmo se. Eu tive muita ajuda da minha mãe. Se não fosse minha ajuda da minha mãe financeira, eu não tinha conseguido segurar a onda, não. Porque, como estudante nacional, internacional, você tem muito pouca opção, né? Uhum, Mas agora o dólar 4 para um, como é que faz? uhum, Então, assim, não pensando no. Agora eu estou estabelecido nos Estados Unidos, eu uhum, trabalho aqui. uhum, Entendeu? Meu dinheiro vem em dólar. uhum, O que tenho pra cá tá bem balanceado. uhum. Entendeu? Mas quando não era, então economicamente você tem que saber mesmo manter a coisa, Manter, porque organizar, né? não tem a vizinha para ajudar você com um copo de açúcar. Uhum. Entendeu? O bicho Sim. pegou, me deu um copo de açúcar aí, um pouco de farinha e vamos embora. Não tem, velho. Uhum. Então, isso é um negócio muito. Outra coisa, assim, que você sente muito é quando vem os feriados, que são brasileiros. Quando a turma, você entra no Facebook e aí você vê a turma celebrando Iemanjá. Porra, que saudade que dá, meu irmão. Dói tudo, dói no osso, entendeu? Então, assim, quando você vê aniversário de fulano, aí você não É, tá lá, aí é como se você fosse apagando um pouquinho na memória daquelas pessoas, sim, sim, entendeu? sim. Então isso é um negócio meio chato aqui, que é da realidade da Que vida, né, velho? bate às vezes, né? É. Faz parte da vida, né? E voltar pro Brasil você não pensa, né? Então, o que você poderia estar dizendo, assim, em termos de recado, para um músico que ele está começando a carreira, ou até mesmo um músico que está ali já batendo testa em tudo quanto é canto, né? E não está fluindo. Rapaz, Um eu vou músico dizer pra brasileiro. você, vá pros festivais, participe de festivais, conheça pessoas, viaje muito antes de tomar uma decisão de onde é que você vai. Viaje muito, porque os Estados Unidos, por mais que seja bem estruturado e tudo, o ensino de música não é super alto nível. Entendeu? Você tem algumas escolas que são alto nível, mas aquelas escolas você não vai conseguir bolsa. Então, você tá entendendo o que eu quero dizer? Uhum. Uma Juilliard, por exemplo, em Nova York, não existe bolsa para Juilliard. A fila é de pessoas querendo, pagando, sofrendo e ainda pagando, porque a pessoa pode trabalhar aqui enquanto está na escola para pagar. Então tem que se ligar muito, viajar para festivais, conhecer professores, conversar com professores, saber como é que é o sistema nos lugares que a pessoa vai e saber, especialmente, negociar com relação ao pagamento do estudo e das contas aqui.
Então você tem que se ligar, porque se você pode fazer E a um língua acordo também, ruim. né? Se for o Hã? caso da pessoa estar interessada em sair do Brasil para qualquer país que seja, é aquele recado que você deu, né? A língua, né? Dominar a Comece língua. pela língua. Comece pela língua. Tá querendo sair? Aí você tem que pensar para onde é que você vai. Se é para os Estados Unidos, você tem que aprender inglês. Mas aprender mesmo. Não é aprender assim a falar uma bobagem ou outra. Não, tem que ser fluente. Quer ir para estudo alto nível de música, tipo assim, para ir disputar mesmo as coisas. Porque tem níveis, né, velho? Eu saí do Brasil com 30 anos de idade, comecei a tocar cello com 23. Então não é que eu podia chegar aqui e disputar de igual para igual com os meninos de 17, 18 que estavam bombando. Não tem como, entendeu? Especialmente se você está pensando em ir para a Europa, que aí é outro pensamento também. Para onde vai na Europa, o que é que vai estudar na Europa. Então, se você vai para a Alemanha, por exemplo, que é as melhores escolas, ou França, tem que aprender francês, Jason está na França. Ou tem que aprender francês, tem que aprender alemão, mas ou, seja lá onde for, tem que aprender a língua daquele lugar e entender a cultura daquele lugar, né? Então, essa é a coisa. Falando dos Estados Unidos especificamente, Estados Unidos é muito grande. Quando a gente fala de Estados Unidos, a gente está falando de um continente. Para onde nos Estados Unidos? Quanto tempo? Quanto vai pagar? E a sua intenção é vir para cá para voltar ou vir para cá para ficar? Eu vim para cá para voltar. Eu não vim para cá para ficar. Minha ideia era, se eu consigo um diploma dos Estados Unidos e tal, eu consigo outras coisas, eu consigo ser professor universitário no Brasil. Você acha que você Porque teria alcançado tudo que você alcançou aí nos Estados Unidos, você teria alcançado aqui no Brasil? de estabilidade, de. É, esse toda, digamos assim, a qualidade de vida que você tem como músico, você acha que teria com as mesmas oportunidades, as oportunidades teriam sido tão Não. fáceis Ó, assim? a diferença básica é que aqui eu cavei meu caminho de acordo com aquilo que eu produzi. O que eu produzi me levou aonde eu tô. No Brasil não é assim que funciona. No Brasil é você produz e aí você tem que ter uma sorte do concurso abrir naquele momento onde você pode aplicar e fazer e quem que vai concorrer com você naquele momento para aquela uma vaga. E aí a pessoa faz o concurso no Brasil e depois que começa a trabalhar, porque você falou daquela coisa de E às vezes o conquistou. concurso você não consegue mostrar as suas habilidades, né? No Não, porque não está concurso. nem preocupado com o que você. Nem. O concurso é uma. Os concursos no Brasil são prova de currículo. Que te acho é isso, velho? Eu nem sei o que é isso. Como é que é isso? Como é que você vai comparar? Ah, o fulano tem um diploma da Universidade de Campinas, o outro tem um diploma da Universidade de Sergipe. Como é que você compara isso? Aí você vai botar um ponto para Campinas, vai botar 0 ponto para Sergipe, ou o contrário. Baseado em quê? Tem um Entendeu? texto também, que às vezes a gente tem que preparar um texto, mas é todo um ambiente assim de laboratório, né? Que a gente fica no meio do concurso, que você não consegue muitas vezes ser você mesmo, tanto às vezes dando uma aula para concurso, uma aula pública de concurso. Você não consegue. Eu, particularmente, já fiz alguns, eu não. Eu cheguei a passar alguns, mas não me expresso como me expressaria naturalmente dando aula, né? E outra coisa é o que é que você vai produzir dentro daquela coisa. Entendeu? Depois que você passou no concurso. Quando você está trabalhando mesmo. Quanto você vai botar a mão na massa? Porque a coisa é essa aqui. Seu supervisor aqui está no seu pé, velho. Se você não produzir, você toma, né? Você já foi, tchau, tchau, vai para a próxima. Então, você tem que trabalhar todos os dias numa intensidade muito maior do que a turma, né, da Torre de Marfim, como o Piero falava. Piero falava muito disso, da coisa de você estudar, 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 pegar uma cargo de professor. Acabou, velho. Tem uma palavra em inglês que eu não sei, que a única tradução que eu teria é responsabilidade, chama accountability. Que não é difícil para mim traduzir, a turma conversa muito sobre isso aqui. Accountability é como se é aquela história, você ser responsável por algo. Você tem uma responsabilidade de produzir algo. E se você não conseguir produzir aquele algo,
você é o responsável. Então, vamos dizer assim, um professor de violino, quantos alunos ele forma por ano? Quantos alunos é justificável para um professor violino no Brasil ganhar mais ou menos R$ 10.000 por mês? Eu estou fazendo Uhum. uma média bruta aí. Se você ganha R$ 10.000 por mês, o que vai ser R$ 120.000 por ano? Quantos alunos você deveria estar formando naquele ano? Então, se você forma 10 alunos, entendeu o que eu quero dizer? Quanto Uhum. custou aquele aluno para a sociedade? Se você forma um aluno, se você não forma aluno, quer dizer, quem é que mantém isso no Brasil? Como é que esse sistema funciona? Não funciona. Entendeu? A pessoa trabalha, se formar aluno, formou, se não formar aluno também tá bacana, porque ninguém vai. Depois que você pega o probatório, um abraço. Você tira um presidente no Brasil muito mais fácil do que você tira um funcionário público. Não importa o que você fizer. Então, assim, não é a realidade aqui. Se, rapaz, se os pais dos meus alunos começarem a reclamar de que eu não estou dando aula direito, eu sou demitido. Só basta isso. Não precisa, entendeu? Uhum. Basta isso. Uhum. Então você tem que produzir, você tem que estar em contato com as pessoas, tem que estar fazendo os concertos, você tem que estar fazendo, botando os meninos para tocar e gerando oportunidades tentando inventar coisa nova para fazer. Arrumando o professor para vir dar um masterclass, organizar uma coisa. Então você tem que fazer isso, porque é parte do seu trabalho, porque é parte da sua obrigação. Quanto assim, não tem. Pô, eu trabalho todos os dias, trabalho mesmo. Tua De, rotina de trabalho como é? De segunda a sexta, de normal? segunda a sexta, e eu dou 5 aulas por dia, de 55 minutos. Tem um período de Aulas de instrumento. aula orquestra. A sala é formada já como Ah, orquestra. As pessoas dando vêm com os instrumentos. É como se vamos dizer que orquestra eu de faço vários 10 níveis ali. ensaios. Sim, Faço 10 você. ensaios. Certo. Mas porque eu sou um cara que entendo que aquelas crianças precisam aprender a tocar melhor, eu divido o ano, eu faço um programa no ano onde. Porque são semestres, né? São quatro bimestres. Então, o primeiro bimestre é mais técnica, segundo bimestre é para preparar o concerto de inverno, depois, o terceiro bimestre é mais técnica e o outro bimestre é para ir para os festivais, porque aqui tem competição de escola também. E aí é outra onda que é bacana aqui. Então você tem os festivais, você pega os melhores alunos da sua escola, bota um repertório junto, um mini concerto de 3, 4 peças, e você vai competir. Então você ganha troféu e tudo mais, porque o pessoal dá a nota da sua escola, né? Então essa é uma coisa bacana de fazer, assim, o aluno sente que ele realizou algo, então tem uma razão para estar estudando, para estar trabalhando. Tem um sentido social, vamos dizer assim, que não sei se existe isso no Brasil. De representar a sua escola. Imagine que Sacramentinas tem uma orquestra, que Vieira tem uma orquestra, que o Central tem. O Central já fechou, né? Ou aquela outra lá do Canela, como é o nome daquele? Manuel Novaes. Sim, Cada um com orquestra, você tem um festival onde cada um imagino. apresenta, entendeu? Sim, Então isso é legal, assim. sim. Mas é muito trabalho. Para um professor só. Eu sou o único professor de orquestra. Eu ensino violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Junto, E tem outros entendeu? professores de, por exemplo, os professores de sopro, professores de. Não tem um professor de banda. Um professor de banda. É assim que é aqui. Você ensina banda, o cara ensina todos os instrumentos. Aí, claro que aqueles alunos que estão se destacando, conseguem pegar tudo, entra em contato com os pais. É outra coisa, né? Entra em contato com os pais. Olha, seu filho tem aptidão para isso. Tem como ter um professor particular para isso. Então, muitos pais vão lá e pagam um professor particular para dar, porque esse é o aluno. Agora, se o menino não é, ele vai ter aquela experiência com música do mesmo jeito, que é bacana. Então, você se forma depois, você fala assim: não, velho, estudei violino e tal durante 3 anos. E Pronto. o material que você usa, os arranjos, você tem os arranjos. Eu sei que Existe, os Estados Unidos aí é tem que é o vários grande lance. arranjos, né? Que várias coisas para banda, né? Bicho, você tem.
tudo que você quiser aqui. É um mercado completamente consolidado. Josemi, eu tenho uma biblioteca na minha escola de 650 peças. É. De todo Essa, nível um, 2, 3 e 4, já nivelado. sim, Quando eu pego, nivelado para você pegar para os grupos e tal. quando eu pego a peça, eu sei essa aqui é para nível um de violino, para orquestra nível um, orquestra nível 2, orquestra nível 3 e orquestra nível 4. Entendeu? Então, assim, isso é tudo material pedagógico que está disponível nas Nas Amazons da vida, né? é, chama aqui, você tem as publicadoras, né? Como é que chama isso, bicho? Rapaz, eu tô As mal. editoras, as Editoras, editoras. editoras. Então você tem a J.W. Pepper, você tem a Alfred Music, você Alfred tem. Music. Todas essas estão produzindo música e tem pessoas que trabalham exclusivamente com isso. Então, assim, você paga US$ 50 em um. US$ 50 por um arranjo que já vem todo pensado para aqueles alunos. Então, nível um, por exemplo, para cordas. O que é nível um para cordas? É Ré maior, porque todo mundo começa com Ré maior. Todas as peças é dentro de uma oitava. Os alunos tocam. Então, se o aluno aprendeu a escala de Ré maior, ele pode tocar aquela peça. Tudo com C mínima e algumas mínimas. Então, isso é nível um. Tudo bem pensado, né? Tudo bem estruturado, entendeu? Que é o que a gente fazia, né, Josemi, como Ah, compositor. Aquela coisa da primeira composição com uma nota só. Né? Você também fez essa, não sim, fez? sim, sim. E aí depois você vai crescendo dentro disso aí, né? Então você adiciona, você começa com Ré maior, depois você vai para Sol maior, porque você pega a corda solta, o Sol solto porque é o que é em comum com as dos instrumentos. Aí você vai para Dó maior, que eu estou ensinando para a sétima série agora, Dó maior, com a corda Dó do cello e da viola. Então aí os violinos vão fazendo outra coisa, vão revisando aquela coisa do Fá sustenido e tal, da extensão. Então tem livros, tem vários métodos que vem já nível um, 2 e 3. Praticamente eu aplico o método com as crianças, mas faço algumas adaptações. Tem um ou outro exercício que eu acho que é babaca, não precisa ir. E o bacana já vem com CD. Quer dizer, o aluno pode chegar em Ele pode ouvir em casa. casa e ir, né, Vamos, acostumando. a criança tem 11 anos de idade, bicho, nem sabe direito o que é um dó, o que é um ré, mas ele bota lá, ouve, e vai fazendo no violino, entendeu? Denis, tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de falar? Alguma que você gostaria de responder antes da gente terminar? Alguma coisa que você queria Rapaz, falar? Que você queria comentar e dizer? rapaz, basicamente é que nunca imagine que sair do Brasil é uma grande vitória. Tá entendendo? Não é aquela coisa. Eu tinha essa viagem. Pô, fulano saiu, rapaz. Fulano é retado. Fulano tá bem. Às vezes sair do seu estado, né? A pessoa já tem essa É. mentalidade, né? A turma fala, não, rapaz, fulano tá lá, rapaz. Se deu bem na vida. E não é. A realidade não é assim, não é. A pessoa tem que ter muita humildade na vida. Vamos dizer assim, entendeu? Tem que manter mesmo o pé no chão. Saber que você não faz nada sozinho. Tem nada que a gente faz que é seu. Eu que fiz isso aqui. Não faz. Porque mesmo que você faça, vamos dizer assim, o cara construiu a casa sozinho. Pá, mas essa casa foi o que fez sozinho. Alguém fez o tijolo para você. Sim. Alguém fez o cimento. Você não fez o cimento do zero, não pegou a pedra, moeu a pedra até o talo para fazer cimento. Entendeu? Então, assim, Aham. a pessoa tem que ter muita humildade de saber que você só consegue fazer as coisas na vida se você entender que existe um sistema que você tem que agradecer muito as oportunidades, aproveitar as oportunidades e ajudar outros. Entendeu o que eu quero dizer? Assim, é mais importante ajudar a rapaziada do que ficar pensando em, porque eu vou fazer, eu vou acontecer. Não vai, velho. Sacou?
Não vai. Tem que ser, a pessoa tem que ser tranquila. A pessoa tem que e sair com a mentalidade assim para chegar aqui fora. Para não chegar com a mentalidade do usurário, Assim, daquele do cara sanguessuga, né? que vai chegar para se dar bem, vai Sim, chegar para tirar vantagem, porque infelizmente essa é uma má fama que o brasileiro tem. E o brasileiro gosta muito de tomar, mas não gosta de dar. Então, se você vai sair, saia com esse pensamento. Se você está pensando em sair do Brasil, saia com essa ideia, entendeu? de contribuir com o que pode, né? Para qualquer lugar que você vá, né? E tente não ser um caricato, entendeu? Não é porque você é da Bahia que você tem que jogar capoeira, entendeu? Jogar capoeira, ótimo, fabuloso, que bom, velho, que ótimo. Mas você não tem que. Você não tem que tocar música brasileira, você não tem que botar roupa colorida não tem, velho. Você tem que ter sua autenticidade pessoal, com tranquilidade e fazer as coisas que tem que ser feitas naquele momento, tentar adaptar para a realidade daquele lugar. É uma coisa muito difícil, velho. Difícil de Sim, fazer. Só de falando isso aqui, só de falar, eu já vejo vários erros que eu cometi no processo também, entendeu? sim, sim, sim. Então é mais ou menos isso. Denis, olha, brigadíssimo. Papo maravilhoso contigo. Tava com saudade de você. Saudade. E obrigado pela conversa. E nada, meu velho. Na hora que você quiser, tamo aí.